Olá, caro aluno, seja bem-vindo à nossa aula de contabilidade avançada. Eu sou o professor Regis Garcia e nós vamos trabalhar esta importante disciplina sob o contexto fundamental das operações que as empresas fazem em seu cotidiano, em sua vida de atividade. Afinal, empresas se correlacionam com empresas. Vamos ao resumo da nossa aula de hoje. Nós vamos ver os tipos, conceitos e características das alterações e transformações societárias das pessoas jurídicas. Também conhecer e executar as principais alterações. Aqui tem um aspecto que eu gostaria de destacar, que é o das alterações, né? As alterações das empresas, que pode aqui no caso envolver a mudança, pode envolver encerramento, pode envolver alianças estratégicas, né? Então as alterações ocorridas nas empresas são objeto de estudo da nossa contabilidade avançada. Em especial, nossa teleaula trabalhará com incorporação, fusão e cisão. São as principais dentre essas obrigações que nós falamos, né, da empresa que se transforma, ela precisa registrar isso contabilmente, são as principais transformações societárias que são executadas. Para nós entendermos em qual contexto isso se aplica, nós precisamos entender também no que compreende essas mudanças, essas alterações societárias. Vamos lá? Conheçamos aí a origem, né, destas chamadas transformações ou alterações societárias das empresas. O contexto é o do ambiente econômico, seja o brasileiro, seja os demais contextos nos quais as empresas atuam, que influenciam e são influenciados pela concentração de atividade produtiva, né? Então há uma tendência à concentração das atividades produtivas. Isso faz com que haja muitas mudanças e grande parte envolvendo as organizações. Os principais aspectos que fazem, portanto, as empresas se mobilizarem no sentido de se transformarem, de se unirem às outras empresas, é a acirrada concorrência e a busca desenfreada e incessante por desempenho superior em relação aos seus concorrentes, né? Por isso que aqui no resumo nós temos, além das alterações, a palavra extinção. Porque se as empresas elas não agirem corretamente, atendendo a essas demandas de mercado, ela certamente terá muito problema e poderá até mesmo deixar de existir. Ainda falando do contexto, a palavra competitividade exige das empresas que elas busquem mecanismos de se manterem acima da média em relação aos seus concorrentes. A gente chama isso de desempenho de alto nível. Essas empresas, elas passam a adotar modelos societários diferentes e se reestruturam. Claro que toda a alteração, né, toda a mudança imposta, né, pela empresa tem um objetivo, e esse objetivo geralmente consiste na melhoria do seu poder de competitividade, melhoria da sua condição no mercado no qual ela atua. Outra questão importante, envolvendo aí a questão da competitividade, está no fato de que, muitas vezes, pelo aspecto tecnológico, as empresas acabam sendo obrigadas a fazerem alianças estratégicas, até mesmo, em determinadas situações, com concorrentes. Nós já vimos isso no caso de Volkswagen se unindo à Ford, né, constituindo aí a Auto Latina, por exemplo. É um caso, é um exemplo que ficou bastante claro e público, né, exemplo público, inclusive, de uma aliança estratégica que foi feita. A gente tem N outros exemplos desse tipo de ação. Reestruturações societárias, reorganização e transformação. Este tema ele é muito importante no sentido de representar os reflexos
que esta competitividade, portanto, causam sobre as empresas. Ou as empresas se movimentam, se adequam a esses novos contextos, ou elas estão fadadas, como nós destacamos, à extinção. É muito importante que as empresas, para se manterem competitivas, se utilizem de todos os ferramentais possíveis a título de encontrarem os melhores caminhos, e isso muitas vezes é feito a partir de alianças, de conexões com outros tipos de empresas, mas também é feito a partir de investimentos. As empresas, quando não estabelecem uma relação de aliança com uma outra empresa, ela pode, estrategicamente, fazer o investimento nesta outra empresa, se isso lhe for positivo, se isso lhe trouxer algum tipo de benefício. Continuemos. Alguns dados históricos importantes que nós precisamos reconhecer. No Brasil, a reestruturação societária ela tem sido amplamente praticada, principalmente a partir da década de 1980. A reestruturação societária, ela também é conhecida por outros nomes no Brasil, como, por exemplo, combinação de negócios, reorganização societária, transformações societárias. Isso, na verdade, nós estamos tratando aí de sinônimos, Qualquer uma destas expressões aí podem ser utilizadas satisfatoriamente para representar o que as empresas fazem, o que as empresas desempenham quando fazem estas respectivas transformações, ok? Principalmente a combinação de negócios e também as transformações societárias, onde a empresa passa de uma situação jurídica para outra. Vamos ver mais um pouco sobre agora a legislação. O pronunciamento técnico, o Comitê de Pronunciamento Técnico Contábil número 15, o CPC 15, ele trata exatamente do tema denominado combinação de negócios. A palavra-chave aqui, combinação. Então, os negócios combinados significa que empresas diferentes atuam, mesmo que temporariamente, em uma mesma atividade. Elas atuam concomitantemente, desempenhando uma determinada atividade. O objetivo do CPC 15 é melhorar a relevância, a confiabilidade e a comparabilidade das informações. Porque vejam, se as empresas elas estão atuando em conjunto, se nós analisarmos os seus demonstrativos de forma isolada, nós poderemos perder informações relevantes, não é verdade? Sobre as mudanças ou as alterações que as empresas estão submetidas quando atuam em conjunto. Por isso que é importante que nós saibamos exatamente quais são os tipos de combinações de negócios, o que essas combinações implicam sobre o patrimônio das empresas envolvidas e, a partir daí, utilizemos as normas do CPC 15 como orientação para chegarmos à melhor demonstração, a publicarmos corretamente as informações que representam não apenas a movimentação individual de cada empresa, mas também a sua movimentação em conjunto. Vejamos. Ainda sobre a legislação, falando também sobre o CPC 15, nós vamos verificar que existem princípios e exigências que envolvem a empresa que está, por exemplo, adquirindo outro negócio, a adquirente. Primeiramente, a legislação determina que haja o reconhecimento, mensuração, nem suas demonstrações contábeis. Ou seja, eu não posso adquirir uma empresa e ficar por isso mesmo, não demonstrar ao meu acionista, ao meu stakeholder, que o meu patrimônio foi impactado por aquela aquisição. Os ativos identificáveis adquiridos, passivos assumidos, participações societárias, olha aqui, o adquirente, adquirente de outras empresas. Não controladores na adquirida. Então, desta forma, o CPC 15 vai determinar os princípios que vão nortear esse tipo de registro, tanto o reconhecimento como a mensuração nas demonstrações contábeis, de todos os ativos adquiridos e participações de não
controladores na adquirida. A participação de não controladores são as participações minoritárias, aqueles que possuem parte do capital sem ter, no caso, a possibilidade de decisão majoritária. A pessoa jurídica, né? A empresa, ela não tem 50% mais um voto. Então, ela pode ter, nessa situação, a influência administrativa, portanto, seria uma coligada, mas não o controle, tá bom? Então, o CPC 15 trata dessa situação também. Continuemos. Ele ainda determina e reconhece, né, a mensuração do ágio por expectativa de rentabilidade futura. A gente chama isso de goodwill. O ágio é o valor que nós pagamos a mais por um determinado investimento, uma participação, antecipando um ganho que nós sabemos que ocorrerá no futuro. Então, o goodwill, ele representa isso. E nas combinações de negócio há muito a situação de compras vantajosas, quando nós estamos pagando menos, né, do que a empresa vale. Então, nesses casos, são necessárias tanto a avaliação de ágio quanto de deságio. Depende, né, da operação que está sendo feita. O CPC 15 trata exatamente desses aspectos. Mas não para por aí, vejamos mais. Ele determina quais informações devem ser divulgadas, ou seja, que informação é importante para o stakeholder, aquele que se interessa pela informação que está no patrimônio, né, no balanço, na demonstração da empresa. Que vai permitir a eles, os usuários, avaliarem a natureza, bem como os efeitos financeiros dessa combinação de negócios. É uma obrigação, portanto, da empresa em divulgar adequadamente estas informações. A reorganização societária, neste caso, veja que a palavra é reorganização, então não há, né, nesta situação a extinção da empresa, né? Então não existe a dissolução e nem a liquidação da pessoa jurídica. Há apenas a extinção dos atos constitutivos que são substituídos por outros. Então a transformação de uma sociedade anônima em limitada ou de uma limitada em SA é um exemplo de reorganização. A diferença para as demais situações é que neste caso não há impacto, né, necessariamente envolvendo aí a extinção da empresa. Mais informações importantes sobre legislações envolvendo aqui a reestruturação societária. Ela sim compreende o evento por meio do qual um adquirente obtém o controle de um ou mais negócios. A transformação societária de uma pessoa jurídica consiste em uma operação onde uma empresa passa, independentemente de dissolução e liquidação, de um tipo para o outro, né? Então, a transformação societária, ela compreende a mudança do tipo de sociedade, enquanto a reestruturação envolve o compartilhamento e as trocas, né, financeiras patrimoniais. O que mais? Vamos lá. As transformações societárias não representam em si um instituto que só ocorra, né, que seja exclusivo das sociedades anônimas. Qualquer tipo de empresa pode se transformar socialmente, né? Por isso que nós temos a ida e a volta, né, de uma SA para uma limitada, a limitada para a SA como exemplo. A reestruturação pode ser verificada de diversas maneiras e aí nós temos os três principais exemplos: a incorporação, a fusão e a cisão, cada um trazendo aí as suas próprias características. A incorporação, fusão e cisão se constituem, antes de tudo, em um processo de sucessão. Então veja, incorporação, nós vamos ver as características, fusão, vamos ver as características, e a cisão, vamos ver as características, mas em todas elas, né, ocorre a transferência de direitos e obrigações, no caso ativos e passivos, de uma empresa para outra. Por isso que se trata, nestes casos, de reorganizações societárias, né? Nós temos aí mudanças substanciais de uma empresa ou um grupo de empresas para outra situação. Vejamos lá. A incorporação, fusão e cisão,
elas são operadas em sociedades iguais ou diferentes, depende do interesse de cada uma, né? Quando há incorporação, a fusão ou a cisão envolvendo a companhia de capital aberto, as sociedades que sucederem terão que ser também de capital aberto. Isso se deve ao fato de que as sociedades anônimas, elas têm obrigações específicas. E se eu estou agindo aí, mudando a situação da empresa, né, em SA, a próxima empresa que vai assumir todas essas operações também terá que ser uma sociedade anônima. Incorporação. A incorporação é um tipo, né, de reorganização societária na qual nós temos a situação de que uma empresa, ela, entre aspas, né, vai para dentro do patrimônio de outra. Isto é o incorporar, isso enquanto investidora, né, o trazer para si o patrimônio da empresa incorporada. E isso, claro, trará consequências patrimoniais, e se há consequências patrimoniais, há consequências contábeis. Afinal, a contabilidade, ela visa, né, registrar todas as operações que impactam o patrimônio das empresas. Vejamos lá. Em termos conceituais, esse tipo de reestruturação societária está relacionada à operação pela qual uma ou mais sociedades, iguais ou diferentes, então isso não importa, né? Elas são absorvidas. A palavra absorção vem exatamente do ato de absorver a outra empresa. Se nós fôssemos exemplificar isto, né? Então nós imaginemos aqui uma empresa A, uma empresa B. Quando há a incorporação, então quando há incorporação, a empresa A, quando incorpora B, B deixa de existir e a empresa A continua existindo. Então o processo de incorporação, ele se constitui a partir desta operação, em que uma empresa A incorpora uma empresa B, enquanto que a empresa A continua existindo, então ela lhe sucede em todos os direitos e obrigações. Tudo que há de direito e obrigação em B passa para dentro da empresa A. E vejam que não necessariamente precisa ser uma única empresa, né? Isso pode envolver mais de uma empresa nesse processo de incorporação. O que nós precisamos destacar na incorporação é que quando nós dissemos lhe sucede em direitos e obrigações, nós estamos falando de algo muito sério, porque quando a empresa incorpora a outra empresa e essa deixará de existir, não deixam de existir as dívidas, não deixam de existir os compromissos, né? Se há relações de trabalho, relações trabalhistas, a empresa que está incorporando a outra passa a ser a responsável por esses direitos dos trabalhadores, enfim. Então vejam que é algo muito sério, que a contabilidade precisa refletir adequadamente no patrimônio dessas entidades. Como a entidade incorporada deixa de existir, o reflexo se restringe ao patrimônio da investidora, no caso da incorporadora. Vamos em frente. Na incorporação, desaparecem, né? Então deixam de existir as sociedades que foram incorporadas, em contraposição com a sociedade incorporadora. Essa continua existindo, ela permanece inalterada no caso, né? Apenas há algumas modificações em estatuto social, por exemplo, com a indicação do aumento do capital social no seu patrimônio, porque se eu incorporei a outra empresa, há, neste caso, né, uma alteração patrimonial que precisa ser refletida, que precisa ser considerada no patrimônio da incorporadora. A incorporação, ela, no caso de sociedade anônima, precisa ser comunicada com antecedência, existe todo um processo jurídico a ser cumprido. A depender da grandeza dessa operação, né, é submetida ao CAD, que é o órgão responsável
por analisar questões de concorrências para evitar riscos de monopólios em determinadas áreas, e o CAD que faz a aprovação ou não das operações dessas reorganizações societárias. Vamos mais? Vamos lá. Vamos ver um exemplo de incorporação. Vamos imaginar que em 31 de dezembro de X7, a empresa Andorinhas incorporou a outra empresa que se chamava Fênix. Os balanços patrimoniais antes da incorporação mostravam assim, ó, Andorinhas. Então aqui os ativos circulante, ativo não circulante, o passivo circulante e o passivo não circulante, né, além do patrimônio líquido. E o mesmo caso para a Fênix. Vejam que eu tenho aqui balanços separados antes da incorporação. Só que durante a incorporação, a empresa Andorinhas incorporou a empresa Fênix. Como que ficaria, portanto, né, o balanço patrimonial no caso da incorporação? Então, na incorporação, o capital da incorporadora é aumentado por meio da entrega dos bens, direitos e obrigações, né, da empresa Fênix, a empresa incorporada. Neste caso aqui, R$11 mil. De onde saiu esse valor, né? Nós podemos voltar aqui e vermos que o patrimônio líquido da Fênix é exatamente de R$11 mil. É esse o valor que irá ser aumentado no patrimônio da empresa incorporadora. Os lançamentos contábeis, eles vão refletir a baixa, tanto de ativos como de passivos, lá na empresa Fênix, que é a incorporada. Então, vai haver a baixa, no caso do ativo circulante, do não circulante, contra uma conta denominada de incorporação. E vai haver a baixa do passivo circulante, do passivo não circulante, contra uma conta denominada incorporação. Veja que eu debitei 25, creditei 14. A diferença é exatamente do patrimônio líquido da empresa Fênix. Por isso que há de se proceder, né, o registro no caso do aumento patrimonial. Vejamos lá. A contabilização da Fênix, nós debitamos o patrimônio líquido, né, da empresa Fênix e creditamos incorporação pelo valor exato aqui de R$11 mil, fazendo com que débito e crédito, né, fique exatamente o mesmo. Após a baixa das contas de ativo e passivo, o saldo da conta incorporação ela foi exatamente igual ao patrimônio líquido da empresa Fênix. E aí, né, nós debitamos na empresa Fênix o valor do patrimônio líquido e creditamos aí a incorporação. No caso aqui, na Andorinhas, é o inverso, né? Nós debitamos a entrada dos ativos e creditamos a incorporação e fazemos o mesmo no caso dos passivos. Debitamos, no caso, a incorporação e creditamos lá para no passivo e não circulante e circulante os respectivos valores. Dessa forma, a empresa Andorinhas também ficará com a sua conta de incorporação, o saldo de R$11 mil, e ele irá a crédito no patrimônio líquido. Isso aqui é o que representa, né, o aumento de capital. Dessa forma, a conta de incorporação ela deixa de existir porque o saldo de débito e crédito, né, fica igual e a empresa passa, portanto, a incorporar o valor da empresa Fênix. Vamos ver o reflexo disso no patrimônio. O balanço patrimonial da Andorinha fica único, né? Não há mais a empresa Fênix que estava aqui do lado, com os respectivos valores agora aumentados pelo ingresso do patrimônio da empresa Fênix. E claro, vale sempre destacarmos, é muito importante que a contabilidade ela cuide da questão da mensuração desses ativos e passivos, né? Antes de eu efetuar os lançamentos, eu preciso ter certeza que foram respeitadas as normas contábeis de mensuração e avaliação. Vamos em frente. Na incorporação, a empresa Fênix, que foi a nossa incorporada, deixou de existir, né? Isto, no caso, é diferente do que ocorre na fusão. Na fusão, todas as empresas deixam de existir, surgindo uma nova empresa. Esta é
Aliás, é uma das diferenças deste tipo de reorganização societária. Fusão. Fusão é um novo tipo de reorganização societária. Eu digo novo porque nós temos o surgimento, né, de uma nova empresa quando há a fusão de outras empresas, de uma ou mais empresas, né, além, claro, da empresa promotora da fusão. Então a gente pode dizer que é uma reorganização em direção ao novo, né, a uma nova organização social. Em termos de conceito, o que é a fusão? Vamos conhecer. A fusão, ela trata da combinação. Então vejam bem, combinação de duas ou mais empresas para a formação de uma única empresa. Então fusão, que vem da física, né, diz respeito à capacidade dos materiais em se misturarem, né? A gente fala do ponto de fusão, é quando, né, o material ele se torna líquido, justamente adquirindo a capacidade de se unir a outro, né? Então, a fusão é isso. Ela representa a combinação de duas ou mais empresas que se fundem, se unem, mantendo, no caso, né, as operações ou não, né? Se de repente as fusões fazem com que o novo negócio também envolva uma nova operação, mas mantém-se a identificação, geralmente, de uma das empresas na empresa na empresa nova, na empresa que irá suceder aquelas que foram fusionadas. A gente pode ter, como eu destaquei há pouco, né, a manutenção de uma empresa, das informações, aliás, as características da empresa, geralmente é a maior, de maior poder, ou não, eu posso ter fusões de empresas derivando uma empresa que utiliza outra marca, que utiliza outra denominação, né, que não remeta sequer aos negócios que foram fusionados, no caso. Não há necessariamente essa obrigação, tá bom? Vamos lá. Fusão, ela compreende a operação, portanto, que gera a união de duas ou mais sociedades, sejam iguais ou diferentes, de forma a criar uma nova sociedade que lhes sucederá em todos os direitos e obrigações. Lembrando que a sociedade resultante da fusão, ela vai assumir todas as obrigações ativas e passivas das sociedades fusionadas. Se a gente fosse representar aqui, graficamente, a gente teria uma empresa A, teríamos uma empresa B. Se essas empresas, elas executarem o processo de fusão, o que vai acontecer? Tanto a empresa B como a empresa A deixam de existir, tá? Gerando, no caso, a empresa AB. Essa é a nova empresa, que pode manter características da A ou manter características da B ou não, ter as suas próprias características, né? Isso é representa aí uma ação estratégica das empresas e, claro, elas podem ser feitas de acordo com as demandas dessa estratégia. Vamos lá. Não há necessidade do mesmo objeto social, como nós destacamos, entre as sociedades que se fundem. Então há essa liberdade, né, para que as empresas elas possam operar da forma com que acharem melhor e da forma com que atenda, né, mais adequadamente a sua estratégia. Em 31/12/X7, nesse exemplo, a empresa Andorinhas fundiu-se com a empresa Fênix. A gente vai partir de dois balanços isolados. Então aqui, o balanço da empresa Andorinhas isolado e o balanço da empresa Fênix isolado. Esses balanços patrimoniais são antes da fusão, claramente, e como ficaria a movimentação desses patrimônios, considerando, portanto, este processo de fusão. Antes de vermos como ficariam, vamos lembrar, né,
que no processo de fusão as empresas deixam de existir. Então, os dois patrimônios sofrerão, lançamentos contábeis, objetivando eliminar as contas de ativos, de passivos e do próprio patrimônio líquido. Vamos lá. Neste caso, ocorrerá o processo de fusão entre as duas empresas e elas resolveram que a união delas, a fusão delas, gerará uma nova empresa, nesse caso, denominada de Albatroz. Através da conta transitória, denominada agora fusão, né? Esse nome aqui é facultativo, você pode utilizar outras nomenclaturas, né? Você faz as baixas de ativos, passivos e patrimônio líquido das duas empresas. O débito, no caso da empresa Andorinhas e Fênix, o débito da conta de fusão e créditos para baixar os respectivos ativos. E o passivo, débitos nas contas de passivos e créditos das contas de fusão. Se a gente observar, em ambas as situações, o que sobrará a partir desse lançamento no saldo da conta de fusão será exatamente o valor do patrimônio líquido dessas empresas. Então aqui, patrimônio líquido de 58 mil no caso da Andorinha e de 11 mil no caso da empresa Fênix, ok? Por último, face à baixa do patrimônio líquido também, os 58 na Andorinhas e o 11 na Fênix, contra a conta de fusão, essa conta deixa de existir, apresentando, portanto, saldo zero neste caso. O reconhecimento dos ativos e passivos agora, na constituição do capital da empresa Albatroz. A empresa Albatroz, ela terá débitos dos ativos e crédito da conta fusão. Então veja que passam a surgir ativos circulantes, ativos não circulantes, ocorrendo o inverso no caso do passivo. Nós debitamos fusão e creditamos as contas de passivo circulante e passivo não circulante. E por último, debitamos a conta de fusão e creditamos o patrimônio líquido. Este é o patrimônio líquido da nossa empresa, portanto, patrimônio líquido de R$ 69 mil. Empresa Albatroz, que nesse caso, né, sucederá em direitos e obrigações ambas as empresas, a Andorinha e a Fênix, a partir do exemplo que nós estamos trabalhando aqui. Vamos em frente. O balanço patrimonial, portanto, da empresa Albatroz, originada a partir da fusão da empresa Andorinhas e Fênix, é este, né, com seus ativos, passivos e seu respectivo patrimônio líquido. Eu vejo que cabe à contabilidade, mais uma vez relembrando, além de cuidar aí dos aspectos relacionados com a avaliação dos ativos e passivos, os respectivos registros. Chegamos agora à resolução da nossa situação-problema. E o nosso objetivo aqui nesta resolução da situação-problema é responder questões sobre transformações e reorganizações societárias. Afinal, essas questões elas surgem geralmente no nosso contexto profissional a partir de exame de suficiência, a partir de concursos que nós prestamos, né? A partir de testes seletivos para ingresso em empresas como trainees ou até mesmo como profissionais. Então, nós precisamos analisar algumas questões que podem contribuir aí para que nós compreendamos, né, melhor os conceitos e o que está por trás desses processos de rearranjos societários. Vamos lá. Primeiro, quais os motivos poderiam justificar a cessão de partes de uma empresa para outras? Então vejam, quando uma empresa ela decide se modificar societariamente, é porque há por trás dessa decisão uma determinada estratégia. Geralmente a empresa ela está precisando se reposicionar no mercado, ou ela conta com uma concorrência bastante sólida e ela prefere, ao invés de continuar batendo de frente com essa concorrência, se unir a ela.
Existem situações em que empresas menores, elas se unem para ter mais força, né, para lutar por esse espaço no mercado. Então existem N situações que justificam estas situações, né, em que a empresa ela cede parte do seu patrimônio para outras empresas, ou, ao contrário, que ela adquire o patrimônio de outras empresas, ou até mesmo que elas se fundem formando novas empresas. Isso é uma situação normal, ela está presente no mercado, principalmente no mercado competitivo, em que as empresas elas precisam estar atentas para vencerem os desafios que lhes são impostos todos os dias. Vejamos mais. Qual a importância mercadológica das organizações societárias? Quando nós falamos de questões mercadológicas, estamos falando do impacto que estas situações geram para o mercado. Então, o mercado de atuação da empresa, a forma como ela atua e está presente no mercado, é impactada por estas transformações e reorganizações societárias. Se ela resolveu agir de uma determinada forma, é porque ela certamente enxerga a possibilidade de ganhos, né, ao atuar no mercado desta nova forma. Ok? O que justificaria a extinção de empresas? Abrindo ou criando, né, novas empresas. Vai no mesmo sentido da reflexão anterior. O que motiva a extinção de empresas, muitas vezes, é o reconhecimento, né, de que nós não conseguimos lutar mais com as forças que nós temos em determinado mercado. Então, pode-se chegar ao extremo de ser melhor se findar o negócio, né, e partir para uma outra atividade ou até mesmo para uma outra estrutura social. Este é o momento que nós usamos para responder as suas dúvidas. Envie suas dúvidas, se já não enviaram, né? O nosso tutor ele nos passará para respondê-las. Voltamos daqui a pouquinho respondendo às suas dúvidas.
Muito bem, eu recebi aqui a participação de vocês, nosso doutor Paulo nos compartilhou, então nós vamos responder. Eu vou inverter um pouco a participação, vou falar primeiro da participação dos nossos alunos, né, de Capim Grosso, na Bahia, que comenta, né, e nos traz aqui a seguinte participação. As transformações societárias, elas têm como objetivo alcançar maior espaço no mercado de atuação, né, e traz vantagens competitivas. As organizações traçam estratégias em busca do desenvolvimento e crescimento, buscando, claro, o aumento de seus lucros. Então, parabéns aí à participação de vocês, é uma colocação precisa dentro daqui, uma contribuição, no caso, dentro daquilo que nós estamos discutindo, tá bom? Essa foi a participação do pessoal de Capim Grosso, na Bahia. E temos aqui a participação de Teixeira de Freitas, também na Bahia, que diz o seguinte: a incorporada é dado baixa no CNPJ? Sim, né? Então é dado baixa no CNPJ, a empresa ela deixa de existir para todos os efeitos, inclusive para efeito jurídico, né? A empresa ela deixa de existir neste caso, né? Dando origem aí a outra empresa no caso, ok? Vamos em frente então? Vamos lá. Nós vamos, a partir de agora, já se houver mais dúvidas, fiquem à vontade, envie para nós. Vamos avançar em nosso conteúdo. Cisão. A cisão, a palavra cisão, ela representa corte, separação. Então, claro que quando falamos de cisão no contexto organizacional, também estamos falando de separação, de divisão patrimonial. E claro também que essa divisão, essa separação implica em algumas questões importantes que dizem respeito à contabilidade, principalmente nos impactos sobre o patrimônio das empresas que recebem a parcela desses patrimônios que foram cindidos. Vejamos lá os principais aspectos da cisão. Existem, né, pelo menos, 3 métodos de reestruturação, que nós destacamos: a fusão, a cisão, a incorporação. Neste caso, os mais utilizados. A cisão, ela é o último a ser regulamentada, ou foi, né, a última a ser regulamentada desses 3 métodos. Lembrando que os demais, né, a fusão e a incorporação. Pela legislação brasileira, então foi a última a ser regulamentada pela legislação brasileira. Sendo tratada expressamente em termos legais apenas quando a Lei das Sociedades Anônimas, em 1976, trouxe, né, passou a tratar esta questão em sua regulamentação, em seus artigos. O que nos leva a crer que as outras formas de transformação social, que é a incorporação e a fusão, são mais aplicadas, né, em termos de mercado, elas são mais comuns em termos de mercado do que a cisão em si. Isso nós podemos analisar até hoje, né? A gente ouve muito mais vezes notícias sobre fusões de empresas ou incorporações, compra, do que de cisão, né? Do que de separação patrimonial. Mas as 3 situações trazem impactos para o patrimônio das empresas envolvidas, e se trazem impacto sobre o patrimônio, são objeto de estudo da contabilidade. Vamos em frente. O conceito de cisão, ele envolve a situação na qual a companhia, ela transfere parcelas do seu patrimônio para uma ou mais sociedades. Essas sociedades que recebem as parcelas do patrimônio das empresas cindidas, elas podem ser constituídas para esse fim, ou também podem ser empresas pré-existentes, empresas já existentes, extinguindo-se, neste caso, a companhia que foi cindida, tá? A extinção, claro, é no caso de cisão total, né? Quando há a cisão parcial, apenas a divisão de parcela do patrimônio permanece, no caso, existindo a empresa cindida. Se a gente for aqui representar graficamente para melhorar o entendimento, nós temos, por exemplo, a empresa A,
podemos ter uma empresa B e temos aqui a situação de uma empresa C. A empresa C, o que ela pode fazer? Ela pode pegar parte do seu patrimônio, transferir para A. Ela pode pegar outra parcela do seu patrimônio e para B. Pode utilizar outra parcela do seu patrimônio e transferir para A e continuar existindo com a parcela que lhe coube. A, então, recebe um pedacinho de C e B recebe um pedacinho de C. Todas continuam existindo. Essa é denominada cisão parcial, né? Esta é a situação de uma cisão parcial. Agora, eu posso ter também uma situação de cisão total. Neste caso, eu tenho uma empresa A, eu tenho uma empresa B e eu tenho uma empresa C. Neste caso, a empresa C, ela deixa de existir, transferindo parcelas do seu patrimônio, mas o total do seu patrimônio, para a empresa A e B. A também recebe C e B recebe C. Mas nesse caso, a cisão total faz com que a empresa cindida deixe de existir. Então, nós temos as duas situações possíveis, né? A cisão parcial e a cisão total. Quando nós temos estas situações, claro que as movimentações patrimoniais passarão a ser reconhecidas pela contabilidade em A, em B, né, e em C. Se for a total, em C para a extinção do patrimônio da empresa, se for a parcial, em C para a transferência parcial dos respectivos valores. Vamos em frente. A cisão, ela constitui um negócio plurilateral. Então, ela constitui um negócio plurilateral, que tem como finalidade a separação do patrimônio social em parcelas para a constituição ou integração destas em sociedades novas ou existentes, certo? Então, plurilateral porque envolve aqui, né, várias empresas, ou pelo menos aí 2 empresas no processo. A integração patrimonial ocorre, portanto, é objeto de registro da contabilidade no caso da cisão. A cisão total gera a extinção, como nós destacamos, de quem? Da empresa cindida. A empresa que recebeu o patrimônio continua normalmente. E a parcial, não. Parcial, mantém-se abertas todas as empresas, continuam em suas respectivas atividades a partir da nova configuração. Vale destacar que na cisão, tanto parcial como a total, há o aumento do patrimônio da empresa que recebeu, né, as parcelas do patrimônio da empresa cindida, tá bom? Claro que no caso da cisão total, né, da empresa cindida, esse aumento é maior, porque ele recebeu todo o patrimônio da empresa que foi cindida e deixará de existir. Vamos em frente. Vamos ver um exemplo para facilitar a nossa compreensão, portanto. Vamos imaginar uma situação patrimonial na qual a empresa Andorinha e a empresa Fênix, elas estão avaliando uma cisão parcial de 40% da empresa Fênix. Então vejam que a empresa Fênix, ela vai transferir apenas parte do seu patrimônio. Então, seu patrimônio líquido, que era de R$11.000, vai ser transferido na ordem de R$4.400, 40%. Isso ocorre para todas as contas, ó, ativos e respectivos passivos, tá ok? Então, essa cisão foi parcial. Como nós registramos estas operações? Como nós reconhecemos estas operações nos respectivos patrimônios? Claro que é por meio dos registros contábeis. Vejamos lá. Primeiro, a transferência dos bens e direitos, como ocorre em todas as transformações societárias. Nós debitamos uma conta transitória, pode se chamar cisão, né?
Então, débito de cisão, R$10.000 e as respectivas baixas dos 40% da empresa Fênix. E o inverso, um crédito em cisão, relativo também aos 40% dos passivos. A diferença entre débito e crédito, nesse caso, né, entre os 10.000 e os 5.600, tem que ser o valor do patrimônio líquido da empresa cindida, que é exatamente o que aconteceu. Então, a empresa Fênix vai ter uma redução patrimonial, portanto, um débito de 4.400 contra a conta de cisão, neste caso, recebendo um crédito, é uma conta transitória, fazendo com que essa conta deixe de existir no patrimônio da empresa Fênix. Agora vamos ver o registro e o impacto na empresa Andorinhas. Vejamos lá. Débito de ativo circulante e ativo não circulante pelo ingresso patrimonial dos 40% da empresa Fênix e crédito de cisão. E débito de cisão, no caso, e crédito de passivo circulante e passivo não circulante, também referente aos 40%. A contabilização na empresa Andorinhas, que já existe, né? A empresa já existe. Termina, no caso, pelo débito na conta de cisão e crédito lá no patrimônio líquido, aumentando, portanto, o capital social, né? O patrimônio líquido da empresa Andorinhas. Isso, claro, alterou o patrimônio de ambas as empresas. Vamos ver como ficaram? Então, a empresa antes da cisão, a Fênix, né, ela tinha R$5.000, reduziu 40%, passou a ter R$3.000 de ativo circulante. O mesmo, né, aconteceu com todas as contas. O patrimônio líquido, que era de 11, reduziu em 4.400, passou a ser de R$6.600. E aqui na empresa Andorinhas, ao contrário, ela aumentou, né? Então de 15 passou para 17 e o patrimônio líquido aqui de 69 passou a 73.400, uma vez que ingressou o valor de 4.400 derivados aí do processo, né, de cisão das empresas. Dissolução ou liquidação. A palavra dissolução significa dissolver, né? Quando você diz que eu estou fazendo aí um bolo, né? E vem lá na receita, olha, dissolva bem o fermento em pó, dissolva bem, né, a farinha que vai ser utilizada no bolo. Essa dissolução significa que a parcela dissolvida deixou de existir, né? E liquidação tem o mesmo sentido, liquidou, né? Quitou, deixa de existir a dívida ou deixa de existir o direito. Vamos entender isso no aspecto societário? Vamos lá. A dissolução, liquidação ou extinção de empresa compreende uma paralisação definitiva. Isso é muito importante, né? Então, neste caso, eu paraliso toda a atividade que antes estava sendo desenvolvida pelas empresas, né, que foram dissolvidas, liquidadas ou extintas. A empresa, ela processa três etapas para se chegar à conclusão no processo de dissolução, liquidação ou extinção, né? Primeiramente, a dissolução, que compreende a separação de sociedade, né, a elaboração do contrato de dissolução social, a determinação das regras de dissolução. Então, essa é a parte jurídica, a parte documental. Depois, a liquidação, que tem a ver com pagamento dos passivos, recebimento ou realização dos ativos. Após isso, a empresa pode ser considerada extinta. Então, vejam que, apesar da empresa, né, neste caso, ela estar sendo encerrada, ela está deixando de existir, ainda assim existem obrigações
a serem cumpridas, existem cuidados que nós precisamos ter com os ativos, passivos, obrigações e direitos das empresas, para que somente após cumpridas todas essas etapas nós possamos, de fato, considerá-la como extinta. Vejamos. A dissolução compreende um ato, então veja que é um processo administrativo jurídico, né? Por meio do qual o titular, que é a empresa individual no caso, ou, se for empresa coletiva, sócios, decidem paralisar a atividade. A dissolução, por sua vez, ela não extingue a sociedade, né? Ela determina o início do processo de liquidação, que será a fase subsequente. Por quê? Porque é necessário que você prove, né, que a empresa não está deixando uma situação de dívidas em aberto, que a empresa não está deixando uma situação de atos ilícitos ou problemas tributários ou qualquer outra questão que precise ser solucionada antes da sua completa extinção. Então, há necessidade que a gente tenha esse cuidado, há necessidade de que a empresa inicie, portanto, o processo por meio da dissolução e permita, né, a partir desse momento, a manifestação de clientes, fornecedores, enfim, sobre aquilo que está ocorrendo, né? Até mesmo porque ela tem um período aí para esclarecer dúvidas, resolver os seus trâmites, né, jurídicos e as suas responsabilidades em relação ao mercado durante o tempo que ela atuou, tá bom? Então, a dissolução é a primeira etapa. Os atos e fatos que determinam a dissolução de uma sociedade envolvem pelo menos 3 categorias, segundo a maneira que elas operam, né? Então, assim, a dissolução de pleno direito, aquela feita amigavelmente, né? Aquela que envolve um processo negociado de paralisação entre os sócios, né? Então, é conhecida aí como processo de pleno direito. A segunda aqui envolve a decisão judicial, que já tem uma iniciativa de uma das partes envolvidas em pedir esta extinção, né? Lógico, a extinção se compreenderá no final da etapa, mas ela é iniciada, neste caso aqui, por uma decisão judicial a pedido de alguém, claro, ou por decisão administrativa envolvendo órgãos e entidades que, no caso, responsáveis pela existência da empresa, né? A entidade dissolvida, ela conserva a personalidade jurídica até que ela seja extinta. Ela não deixa de ser uma pessoa jurídica, né, enquanto ela não executar a última etapa que compreende a sua liquidação e depois a sua consequente extinção. É algo importante que nós precisamos considerar nesse contexto aí. Vamos lá. A liquidação de uma sociedade, ela vai envolver uma etapa posterior à sua dissolução, claro, e ela representa a realização dos ativos, o pagamento dos passivos e a divisão do saldo entre os sócios, acionistas e todos que possuem participação no patrimônio líquido da empresa. Ao contrário da falência, a liquidação não produz o vencimento antecipado das dívidas. Então é um pouco diferente, né? O caso da falência da empresa é como se todas as dívidas tivessem o vencimento antecipado para que, a partir da massa patrimonial que sobrou, né, possa ser feitos os pagamentos de acordo com a prioridade determinada pela legislação. No caso da liquidação, da dissolução e depois da liquidação, eu posso ir realizando os ativos, pagando os passivos dentro dos respectivos prazos até que somente após liquidadas, somente após concluída essa etapa, eu possa de fato extinguir a empresa. Continuemos. Então nós temos 3 tipos de liquidação. Então, assim como nós temos os 3 tipos de dissolução, nós também temos aqui os 3 tipos de liquidação. A ordinária, que é a natural, normal, feita de acordo com o que foi convencionado no processo de dissolução, nos prazos corretos, etc. A judicial,
Geralmente, se eu tenho uma dissolução por decisão judicial aqui na liquidação, também será, né, por liquidação judicial. Não que isso seja a regra, mas é o que geralmente acontece. E a liquidação administrativa ou extrajudicial, né, quando envolve aí a dissolução iniciada por processo administrativo. Então, geralmente, o que ocorre no processo de dissolução se reflete no processo de liquidação. Extinção. A extinção compreende a finalização de uma etapa, né, que a empresa iniciou com o processo de dissolução. A empresa que pretende se extinguir, ela começa o processo dissolvendo-se. Isso é feito por um ato jurídico, né, um registro desse processo de dissolução. E depois a liquidação, que é o pagamento dos passivos, recebimento dos ativos e distribuição do patrimônio líquido. Uma vez cumpridas essas etapas, né, nós chegamos à última etapa, que é justamente a extinção da empresa. Mas vamos conhecer, né, com mais detalhes esse processo. Vejamos lá. A sociedade, ela é extinguida, ou seja, extinguida significa que a sociedade deixa de existir oficialmente, né? Juridicamente. Até que haja a efetiva extinção da empresa, a forma jurídica da empresa, a sua pessoa jurídica constituída não deixa, ela continua existindo, né? Não deixa de existir. Há a extinção pelo encerramento do processo de liquidação, a gente chama de processo ordinário, né, em que tudo ocorreu normalmente, como se espera. Então, a dissolução foi natural, a extinção foi ordinária, a liquidação foi ordinária, a extinção possivelmente será também quase que automática, né, após o processo de liquidação. Agora, pode haver extinção pela incorporação, isso ocorre no caso de fusão, né, e também de cisão total, no caso, né, a cisão conversão total do patrimônio. São duas situações que geram também a extinção das empresas. Em casos em que há questionamentos, contendas e processos, né, que precisam ser resolvidos, claro que a extinção ela não ocorrerá, porque ela pressupõe que houve a liquidação prévia e as soluções sobre essas cobranças, né, esses entraves jurídicos, tá bom? Vamos em frente. A extinção, no mesmo sentido, ela ocorre no momento da conclusão do processo anterior, que compreende a liquidação. É sempre bom a gente lembrar que o processo de extinção, ele deriva antes, né, do início denominado de dissolução. Certo? Essa dissolução dá origem à liquidação e a liquidação, finalmente, dá origem à extinção. Esse é um ciclo que as empresas precisam cumprir. A conclusão do processo de liquidação, ele se dá com a partilha dos saldos remanescentes entre os sócios ou transferência ao titular quando se tratar de empresa individual. Ou ainda, vale aqui destacarmos, né, que nos casos de fusão ou de cisão total do patrimônio, a liquidação se dá a partir do momento que houve a entrega patrimonial e os registros contábeis desses processos. Então, se houve lá o processo de fusão, a empresa fusionada deixa de existir, então há a baixa de todo esse patrimônio, há a transferência para a nova empresa que vai receber esse patrimônio, somente após esse processo denominado de liquidação também, né, ocorrerá a extinção. No caso da cisão total, da mesma forma, se a empresa transferiu parcelas do seu patrimônio para uma outra empresa,
para as outras empresas, deixando de existir, da mesma forma, ela terá sua extinção concluída somente após cumpridas as suas obrigações e aquilo que estava acordado no processo que se iniciou, né, de cisão total, tá bom? Vamos mais. Todas as ações judiciais, ou seja, todas as contendas que estejam em processo jurídico de solução, ou seja, que não tenham transitado em julgado, que a sociedade ela seja parte integrante, né, dos processos como réu, como empresa que entrou com o processo, né? Após a extinção desta, então a continua, né? Então os processos não param, assumindo neste caso os sócios, aqueles que receberam o patrimônio da empresa extinta, a responsabilidade pelo que será liquidado por meio judicial. Então, a representação, neste caso, né, os respectivos liquidatários, ou seja, os sócios que recebem o patrimônio dessa empresa, continuam a responder. Se a gente for representar isso em uma linha do tempo, a gente teria uma situação mais ou menos assim, né? Então, imagine que no ponto 0, a empresa começa o seu processo de dissolução. Ok? Vamos abreviar aqui. Imaginemos que no ponto 1, ponto qualquer, né? Há aqui a conclusão do processo de liquidação, o início do processo de liquidação. Ok? E aqui, em um determinado momento, após concluído o segundo processo, que é o de liquidação, ocorre a extinção. Bem, após a extinção, que é justamente daqui para frente, quem responde, né, sobre possíveis problemas relacionados ao passado são, portanto, os sócios, chamados de liquidantes, tá? Esses sócios aqui podem ser os sócios anteriores da empresa, né? Podem ser, no caso, as pessoas que receberam o patrimônio, que é o caso da fusão, porque ela sucede a empresa que foi fusionada em todos os direitos e obrigações. No caso da cisão total, as que receberam o patrimônio, né? Então, são os cuidados que nós precisamos ter em cada um dos casos. Chegamos a mais uma oportunidade, solucionarmos mais situações, problemas, reflexões envolvendo estas temáticas que nós estamos aqui discutindo. E agora a oportunidade para destacarmos os pontos relevantes que envolvem esse problema todo, né? O problema a gente não usa aqui só para representar algo negativo, né? O problema compreende também as questões, as dúvidas, compreende os desafios, né, de um processo. Então, a problemática envolvida nas reorganizações societárias trazem algumas reflexões que precisam ser muito bem esclarecidas e cuidadas, evitando, assim, a possibilidade de que hajam questionamentos judiciais sobre a integridade de todo o processo. Vejamos algumas questões relevantes. Quando nós falamos em reestruturação societária, nós precisamos lembrar que reestruturar compreende eu manter, né? Nós estamos falando em manter uma estrutura anterior a partir de uma nova configuração. Então, reestruturar é isto. Então, a reestruturação societária, ela corresponde à mudança social. Então, a sociedade que anteriormente, por exemplo, atuava como uma empresa de responsabilidade limitada e chegou a um ponto em que ela entende ser viável abrir o seu capital, fazer o que nós denominamos de IPO, né? Que é a oferta pública de ações. Então, ela muda de situação social, ou seja, ela muda do tipo de sociedade. Esse processo ele pode ocorrer de várias formas. Então, aí, uma das formas é a incorporação. Nós precisamos compreender sempre, né, que a incorporação é uma das formas de reestruturar uma sociedade, e esta incorporação
envolve, né, uma situação na qual uma ou mais empresas são absorvidas por outra. Então, a palavra absorvida aqui esclarece o que vem a ser a incorporação. Vejam que, ao ser absorvida, a empresa, obviamente, né, ela deixa de existir. É uma empresa que, neste caso, ela está passando por um processo de extinção, porque a partir do momento que ela passa a incorporar outro patrimônio, ela deixa de existir unilateralmente, ela deixa de existir sozinha, tá certo? O que mais é importante é destacarmos sobre o processo de reestruturação societária. Vejamos lá. A união ou transferência de patrimônios também compreende uma forma de reestruturação societária. A fusão é um desses exemplos. A fusão ela ocorre, então aqui recordando, né, as características de cada uma destas formas de reorganizações societárias, ela compreende a situação na qual duas ou mais sociedades se unem, se fundem, né? Tá certo? E formam, neste caso, uma nova empresa. Essa nova empresa sucede à empresa que foi fusionada, as empresas fusionadas em todos os seus direitos e obrigações. Já a cisão, também representa aí uma reorganização societária, ela pode ocorrer de duas formas, né, como transferência patrimonial. Pode ser uma transferência parcial ou pode ser uma transferência total. A gente lembra que a cisão com transferência parcial mantém a empresa cindida e a transferência total extingue a empresa que foi cindida. São características fundamentais que nós precisamos sempre levar em consideração quando estamos falando, portanto, de reestruturações societárias. Mais uma vez é bom lembrarmos que as reestruturações societárias, elas têm, sim, um amparo no planejamento estratégico. Nenhuma empresa vai se reorganizar societariamente se ela não tiver a perspectiva, né, se ela não tiver aí a possibilidade de um ganho futuro. Nós precisamos sempre ter isto em mente. Continuemos. O que justificaria haver duas modalidades de cisão, né? Vejam que coisa interessante. Porque, vejam bem, a cisão total, ela se parece muito com a fusão, né? Então, cisão versus fusão, porque na fusão não se unem empresas e deixa de existir as empresas. Na cisão total também. Ela vai para dentro de outra empresa e deixa de existir. Então, o que diferencia uma da outra, né? Por que há as duas possibilidades? Bem, vamos esclarecer aqui as diferenças, né? Primeiramente, cisão total representa a transferência do patrimônio da empresa cindida para empresas existentes, né? Empresas que recebem esse patrimônio e continuam existindo. A fusão gera uma empresa nova, é uma empresa que recebe o patrimônio de duas empresas e ambas deixam de existir, gerando uma nova empresa. Então vejam que há diferença conceitual e também operacional entre essas duas práticas de reorganizações societárias. A gente precisa reconhecer que, embora a cisão total ela pareça com aquilo que nós denominamos de fusão, né, elas não são iguais, porque a fusão compreende aí a transferência patrimonial com na qual deixa de existir a empresa, ambas as empresas que foram fusionadas, tá bom? E a cisão total deixa de existir apenas a empresa cindida e a outra empresa que recebeu continua atuando normalmente. Chegamos aqui ao momento de interação, de resposta à dúvida, né, dos nossos alunos. Então, nós vamos dar aquela pausa para responder as dúvidas de vocês e nós vamos conversar com o nosso tutor Paulo e verificar se há participação para que a gente possa retornar esclarecendo todas as dúvidas de vocês. Vale tanto o envio de dúvidas, de questionamento, como também, como nós observamos na parada anterior, participações
complementações, opiniões em relação a tudo que nós estamos discutindo. Combinado? Então, já voltamos, daqui a pouquinho voltamos esclarecendo as dúvidas de vocês. Até já! Muito bem, pessoal. Agradeço ao Paulo aí pela interação, né, que está fazendo a nossa aula. E agradeço também a participação de vocês. Bem, o pessoal de Ceabra, na Bahia, diz o seguinte: professor, dê exemplo de empresas que efetuaram cisão. Olha, nível nacional, assim, que possa ser reconhecido por todos, né, já que a gente está aqui dando aula para o Brasil todo, eu não teria nenhum exemplo de cisão. Por quê? Porque a maior parte das empresas, elas são constituídas, as reorganizações societárias, pelo modo de incorporações ou fusões, né? Então a gente tem como exemplo reorganizações societárias, até mesmo a própria instituição que é a mantenedora, né, do nosso grupo aqui de universidades, passou por processos de aquisições, né, de incorporações, de fusões, muito mais comumente do que de cisões, né, de separação patrimonial. Esses casos de cisões, viu, o pessoal de Ceabra e demais aí participantes da aula, ocorrem em casos muito pontuais e que geralmente vem à mídia ou vem à divulgação na forma de reorganização societária. Então a gente acaba não tendo acesso especificamente ao tipo de operação que ocorreu, tá bom? Mas, assim, só para não deixá-los sem resposta, isso ocorre muitas vezes em bancos, né? Bancos que dividem operações. Então, a parte de seguro, ele separa a parte de seguro para uma outra empresa operar. Então, isso é feito por meio de cisão, tá bom? E o pessoal vamos ver aqui, Ijuí, no Rio Grande do Sul, fala o seguinte: professor, então a principal diferença entre incorporação e cisão está no número de empresas envolvidas? Olha, a incorporação é aquela em que uma empresa traz a outra para dentro de si, não é isso? E a empresa deixou de existir. E a cisão total pode ocorrer também a partir da transferência patrimonial. Mas quando a transferência ela é feita para uma única empresa, neste caso é uma incorporação, tá? Então é isso mesmo, a divisão patrimonial, ela consiste, neste caso, na diferença entre cisão e incorporação, tá bom? Agradeço a atenção de vocês, muito obrigado pela participação, foi bem bacana e a gente
se encontra na nossa próxima aula, com certeza na próxima semana. Até lá, uma boa semana a todos e com certeza estaremos aqui para mais uma aula sobre conteúdos muito importantes com os quais nós lidamos na nossa área contábil. Até lá!